Olá, aqui é a Cris Franca. Eu tava aqui para tomar café e veio uma reflexão na minha cabeça, uma coisa meio grave até, sabe? Meio grave em relação a nós. A nós, eu, você e todos os seres humanos da face da Terra. E a pergunta que eu queria te fazer uma pergunta em relação a essa reflexão que eu tô te fazendo agora, antes de tomar café. Qual que é a sua postura quando você perde? Qual que é a sua postura quando você perde alguma coisa na sua vida? Você perdeu, tá? Perdeu. Perdeu nos seus negócios, perdeu dinheiro, perdeu alguém, perdeu alguma coisa. Qualquer coisa. Qual que é a sua postura? E por que eu fico fazendo essa reflexão comigo? Cris, qual que é a sua postura? Você perdeu em determinada situação. Qual que é a sua postura? Como é que você vai agir? Você não tá se sentindo bem, como é que você vai agir? E aí tem a reflexão das pessoas que jogam jogos e das pessoas que jogam campeonatos. Por que alguns times... Isso eu tô falando de qualquer esporte, tá? Porque eu não sou a pessoa que mais entende de esporte do mundo. Mas por que alguns times, mesmo perdendo alguns jogos, algumas partidas, eles vão lá e ganham os campeonatos? O que difere isso? Por que isso acontece? O cara às vezes perdeu vários jogos e vai lá e ganha o campeonato. Como é que isso é possível? Porque aquele time, quando ele perde, primeiro ele reconhece que ele perdeu, ele reconhece e ele vai igual um sanguessuga pesquisar, olhar com um olhar clínico e treinado para onde foi que ele errou, aonde foi que eu errei, assumir esse erro, assumir a postura que a gente tem que ter quando a gente perde alguma coisa, qualquer alguém, qualquer coisa na vida, a gente tem que assumir o nosso erro. Muitas das vezes a culpa, aí o que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro vai voar, procurar o mundo inteiro para achar uma desculpa, para justificar aquela perda, e qualquer desculpa é bem-vinda desde que não seja eu. Desde que a culpa não seja minha. A culpa é da crise, a culpa é da política, a culpa é do não sei quem, a culpa é da fulana, é da mãe do ciclano, é do Beltrano, é do meu irmão, é do meu periquito, do papagaio, de qualquer coisa, do meu cachorrinho. A culpa é de qualquer coisa ou de qualquer pessoa, menos minha. E o nosso cérebro, ele é muito criativo na hora de justificar uma perda. Muito criativo. Eu não tô falando de perdas, fatais, não, tá? Não tô falando de perdas de gente que não tem nada a ver disso. Mas é perda do dia a dia. Você errou, você abriu um negócio, quebrou, caiu tudo no chão. Aí você vai lá e faz o quê? Você fala, ó, a culpa foi minha. Nesse exato momento a culpa foi minha, o meu erro foi XYZ. Aí vai você tentar descrever quais são esses erros XYZ. Cara, eu podia ter feito assim, podia ter feito assado, podia ter feito desse jeito, podia ter feito desse jeito. E aí quando você faz isso, você é igual aquele time lá que ganhou o campeonato, que perdeu várias partidas, que aí eles vão, todo mundo voa, igual um sanguessuga em cima de identificar. Eles olham a partida de novo e futuca, e relê, e revê, e relembra, e olha aí e fala, ó, você podia ter ido por aqui, você podia ter ido por lá, era pra você ter pegado a bola, e aí eles vão lá e vão acertando. Quando a gente identifica e assume quando a gente perde, e eu não tô falando que 100% das vezes é culpa nossa, mas na maioria das vezes da imensa maioria das vezes às vezes pode acontecer alguma gravidade lá, sei lá, uma coisa que faz com que a culpa não seja sua, mas na maioria das vezes e na maioria das vezes o nosso cérebro sai igual maluco, a gente é muito criativo, o nosso poder de justificar os nossos erros e as nossas perdas, ele é imenso e a gente desenvolve isso o tempo todo. Agora, quando a gente perde, seja pequenas perdas do dia ali, sabe? Do seu dia a dia, você teve uma pequena perda no seu dia a dia, ou então uma grande perda de um negócio, alguma coisa que quebrou. Cara, a gente tem que assumir, a gente tem que ter essa humildade de olhar, eu tenho que ter isso, mas Cris, também tenho que ter isso, de falar, cara, o erro foi meu, a culpa foi minha, eu ter humildade pra assumir isso, ter humildade pra pedir desculpa, ter humildade pra olhar pros nossos pontos fracos. Por quê? Porque nós somos seres humanos, a gente não é robô, não é máquina, não é nada. E até máquina pifa, às vezes erra, até máquina. Mas a gente é ser humano e todo ser humano tem ponto fraco. Todo ser humano. E às vezes a gente acha que a gente não tem aquele determinado ponto fraco e na verdade a gente tem. Então a gente tem que ter essa postura quando a gente perde, de assumir. Tá faltando isso no mundo, tá faltando isso no nosso dia a dia, em pequenas ações, às vezes pequenas discussõezinhas, que às vezes um pequeno cara que vai lá e assume aquilo, e uma palavra de desculpa às vezes resolve uma guerra, uma palavra, um pedido de desculpa,
ele resolve uma guerra. E às vezes a gente quer virar o mundo todo para não falar essa palavra, para não sair a palavra da nossa boca. Por que isso acontece? Isso acontece também comigo. Tô falando só de você ou do mundo ou das pessoas, não. Nós, seres humanos, eu, Cris também. Quantas vezes já comprei brigas aí para não pedir desculpa. Quantas vezes tá errado? Isso tá errado. A gente tem que ter essa visão. Cara, errei. É um ponto fraco que eu tenho, desculpa. É um ponto fraco. Como é que eu melhoro esse ponto fraco? Como é que eu melhoro esse ponto fraco? Como é que eu faço para melhorar? Isso é um ponto fraco. Quando você identifica o ponto fraco, você consegue melhorar. E eu quero terminar esse vídeo refazendo essa pergunta. Qual que é a sua postura? Qual que é a sua visão? Qual que é o seu mindset quando você perde qualquer coisa? Qualquer coisa que seja na sua... Qual que é a sua postura? Será que não está faltando assumir, quando você entender que a culpa foi minha? Será que não tá faltando entender que quando eu perco a culpa é minha? E identificar aqueles erros e trabalhar para melhorar? Eu acredito que falta muito humildade, a palavra humildade na essência de viver, você viveu na humildade. E quem é humilde, quem tem humildade, quem pratica a humildade, quem desenvolve a humildade são aquelas pessoas que abrem a boca quando tem que abrir para pedir desculpa. E é uma palavra cada vez menos usada no mundo, cada vez menos usada. A palavra desculpa é uma palavra cada vez menos usada no mundo. Desculpa, por favor, desculpa. E a gente tem que praticar. Eu também tenho que praticar. E é por isso que eu queria falar com você isso e terminar com essa pergunta, tá bom? Então é isso. Cadastre aqui na minha lista VIP. Queria muito ter você na minha lista VIP pra gente compartilhar, ter mais um ponto de contato. Deixe seu comentário aqui abaixo, ele é muito importante pra mim. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!